E aí galera, vamos falar de tudo. Nós temos boa noite, aqui é a noite, né? Ou boa tarde, bom dia, onde que for que ver esse vídeo. How are you? Good morning. A política, vamos falar um pouco assim, da estrutura que está acontecendo. Muitas pessoas no Brasil é, apoiaram corruptores aqui no Brasil. Fica a dica aí que a maioria que apoiou essa escolha da corrupção foi a esquerda. Por exemplo, todos que estão suspeitos de corrupção tem na direita também, né? Não devemos esquecer, mas também tem a maioria na esquerda. O MST é um movimento do sem terra que perdeu a legitimidade, foi é, a invasão de terra, destruição de lugares. Isso é errado, cara. Esses caras que é fazendeiro, eles lutaram para ter sua fazenda, para ter, para ter um bem seu, para poder passar para sua geração. Não é porque eu não tenho, eu sou pobre, vou ir lá e destruir as coisas dos outros. Jamais. Isso é mente de bandido, quem pensa assim. Aí o Sem Terra se enquadrou nisso mesmo, terroristas. Da ocupação da, da casa que eu acho que devemos pensar mais, mas de terra não. Não, a ocupação de terreno público, de igual aconteceu num prédio, numa casa, no bairro nobre do cidadão lá, e descobriu. A advogada questionou aqueles meninos que estavam falando, não, aquilo ali não. Tem gente que precisa de uma moradia, que não tem condições de pagar, tem filhos. Essas pessoas aí eu acho que devemos sensibilizar e pensar uma coisa para eles, mas não de participar de movimento da eles, mas chega para falar, ó, não pode participar do movimento, cadastrar, se participar do movimento, perde o imóvel. É só assim que pode desestabilizar essa fase grandíssima que teve na parte mais pobre da a parte pobre do Brasil. Eu cheguei à conclusão que alguns, né? Alguns agora, né, se prendeu naquela época do Lula, o ex-presidente Lula, e acha que aquilo foi o melhor porque o Brasil pode ter muita coisa muito melhor que aquilo, gente. A gente tem que pensar que aquela fase já se foi, o governo dele já se foi, a forma dele governar já se foi também. Se perdeu a partir de tanta corrupção, cara. As pessoas que eram, a maioria os guerrilheiros daquela época, da, de final de 60, início da década de 70, a maioria envolvida em corrupção, os que não estão são incompetentes e estão exercendo cargos aí, recebem muito dinheiro, e o que eles fizeram era terrorismo, assalto à mão armada, assaltaram banco, nossa, mataram pessoas. Eles estavam levando o caos, os comunistas. Sempre é os comunistas que estão envolvidos nas piores atrocidades do mundo. Os comunistas conseguiram bater até o recorde de Hitler. Os comunistas estão mal. É, e essa base da sociedade foi corrompida já. Dificilmente as universidades são praticamente a estrutura dela, a ideia de Grant, eles conseguiram fazer ali das federais brasileiras. Eles conseguiram implantar o comunismo na estrutura, no começo, que é que você começa a fazer a subestrutura para depois na estrutura. Começa na subestrutura para chegar na estrutura. Quando já está na estrutura, já está estabilizado. Quando começa aqui, ainda pode ter a subestrutura, tem um rompimento, alguma coisa, aí não consegue.
Aí eles têm que. é, Isso foi também por culpa muito dos professores, não foi só os alunos que aceitaram, não. Se você ficar escutando aquela loló, o cara mente fraca, ele cai, ou o cara está formando a mente, ou o cara que já tem umas divergências com algumas coisas da vida, e ele escuta aquilo e acha aquilo como a forma que Karl Marx falou da, da forma em um ser humano. Ele tinha um direito, isso é de direito, todos os homens são iguais. Ele levou, então quando fala todos os homens, incluindo mulheres, crianças, adultos, tudo, é, ele levou isso, mas de uma maneira distorcida. Ele queria que a pessoa, não tem como uma pessoa que nasce rica, ela ter que dividir a riqueza com uma pessoa que nasceu pobre. A única maneira que pode dividir o lucro dele é tendo uma empresa e dando emprego. Não tem outro meio, não. O meio. O outro meio é só o meio animal e violento, criminal. Que aí já é de bandido, né? Esse meio de roubar. Bandidos não serão perdoados no meu mundo. Bandidos, ainda mais os que tiram vida de crianças, de mulheres, esses aí são as piores espécies de bandidos. Você tirar a vida de uma pessoa para defender uma outra ou para se defender é uma coisa, mas o cara tirar a vida do outro por vingança ou por pistolagem aí já é criminoso da pior espécie. É, aí o judiciário nosso, e o comunismo já está bem. O Supremo Tribunal Federal, eu já vi eles, eu peguei eles como base. E a OAB. A OAB se for olhar, é a subestrutura do STF. Porque eles conseguem influenciar nem for um pouco aqui. Entendeu? Entenderam? Então, começou ali, ó, aquela subestrutura até chegar à estrutura que é o Supremo Tribunal Federal. Os. Uma pescoço doente. É, os artistas, eles são da fase do Grant, na parte da arte, pela arte que eles conseguiram levar muitas pessoas, por exemplo, igual o Silvano. Estou dando um exemplo de uma pessoa que eu conheço, ela, ela vendo novela, vou falar outro também, tem Ana, tem tantas pessoas, eu só citei essas duas, eu estou citando essas novelas da Globo, a que possui mais é o Grant, o Antônio Grant nela, o marxismo, a hegemonia cultural, porque ela já começa a trabalhar a mente das pessoas em uns temas que as pessoas têm que ser conservadoras, começa a entrar em conflitos. Aí as pessoas mais fracas, quando entram em conflito, já caem. Por exemplo, eu estou assistindo um programa desse, um jornal, eu já sei quando tem uma matéria tendenciosa contra um argumento que eu defendo, e é bom para o debate, mas não sendo implantado, tem tanto debate, por exemplo, tá implantando igual a violência. Eles colocam a violência muito explícita, então ideia de crime. É difícil, porque, porque isso aí, sem querer, essa ideologia marxista que Karl Marx pregou, ela é sobrinhada. Infelizmente, nós, nas universidades nossas, a luta vai ser feroz, porque eles viraram zumbis, zumbis do novo mundo. George Soros, ele quer esses zumbis, porque esses zumbis não vão questionar nada que ele fizer lá em cima, e a ONU. Os zumbis, eles vão andar como que vai a música, eles não vão questionar mais nada, não. Nós já não, nós já estamos escutando a música e os zumbis aqui, nós no passeio bem longe deles, eles todos de vermelho, comunistas. Hum.
Aí o que ele vê? O Soros, ele vê isso como uma ameaça ao reinado dele, que ele quer ser o chefe dessa nova ordem mundial comandada por ele e outras famílias é, milionárias no mundo, é, que pela Foundation, Open Foundation, Open Society, Open Society Foundation, pela essa fundação que ele coloca em cada mundo e ele vai controlando cada lugar onde que quer ter um domínio na região, para ele saber o que pode vir da pauta, que ele possa estar ajudando essa pauta no país a ganhar notoriedade e repercussão positiva. Mas só que às vezes essas pautas deles, como aborto, a liberação das drogas, a, tem um outro tema, imigração, essas coisas, essas pautas para desmoralizar os conservadores e os países que têm essa tradição. E eles querem os céus, por, por isso que eu desconfio que tem alguma coisa aí de narcotraficantes, George Soros, é uma coisa meio nebulosa aí das Farc, Foro de São Paulo, isso aqui pra mim tá tudo relacionado, Foro de São Paulo, George Soros, esquerda, as Farc, esquerda, Foro de São Paulo, as Farc, George Soros, Rockefeller, é, até alguns maçônicos importantes no mundo pode estar tudo conspirando para George Soros se tornar o maior líder mundial. Quando ele viu Donald Trump, ele viu como um adversário para a dinastia da família Soros governar o mundo. Eles vão governar o mundo indicando as pessoas para ficar lá, para não ter oposição, como uma ditadura. Mais pra frente eu continuo esse capítulo, que vai dar muito pano pra lenha. Curta aí, fui.